E aí, galera do oitavo, tudo bem? Na nossa última aula, nós falamos sobre o 18 Brumário, né? Que foi o golpe que Napoleão deu para entrar no poder na França, né? Hoje nós iremos falar um pouquinho desse personagem que foi Napoleão, né? Um cara que era tão pequenininho, mas que conseguiu um poder gigantesco, né? Então, assim, hoje a gente vai falar mais específico sobre ele, né? E na minha próxima aula nós iremos falar sobre o consulado, né? Que foi o seu primeiro governo. E depois a gente vai falar sobre o Império, que foi o seu segundo governo, no qual ele mesmo se titulou imperador, né? Mas isso vai ser nas próximas aulas. Hoje a gente vai focar mais em falar sobre Napoleão. Vamos lá? Só pra gente relembrar, falar um pouco sobre o 18 Brumário, nós vamos lembrar quais eram os objetivos de Napoleão ao entrar como principal líder da França, né? Então vamos lá. O objetivo dele era pacificar a França, né? Ele queria acabar com as revoluções, né, entre girondinos e jacobinos. Ele queria reconstruir a França, queria mostrar para o mundo que a França era um país de elite, um país poderoso, e ele queria consolidar a Revolução Francesa, mostrar ali que os objetivos realizados e pedidos pela Revolução fossem atendidos. Vamos lá. Quando Napoleão entrou no poder, ele foi esperado pela população como a grande solução francesa, né? Lembrando que a França vinha passando anos com o processo de revolução com os jacobinos e girondinos, né? Então Napoleão ele chega para ele ser a grande solução da França. Tipo, os franceses depositaram todas as fichas nele para que ele conseguisse de fato levar os ideais da revolução, né? Principalmente o lema da revolução, né? Que era liberdade, fraternidade e igualdade, era o que o povo da França queria. Então vamos lá. Napoleão Bonaparte nasceu numa ilha francesa de Córcega, no mar Mediterrâneo, né? Ele era um estrategista nato. Pensa num cara estrategista, era Napoleão. Napoleão, ele se destaca muito cedo em tudo. Ele entra para a escola, né, militar aos 15 anos. Aos 16 anos ele já era cadete, né? Ele se destaca muito por ser um cara muito estrategista e ele demonstra isso em todo o seu governo, né? Ele conquistou rapidamente vários cargos, como eu disse, aos 17 anos ele já era cadete, aos 24 anos ele já era general. Gente, eu tô dizendo 24 anos, general é um cargo muito alto do exército, que as pessoas só adquirem estando muito mais velhos, né? Mas não, Napoleão, aos 24 anos, muito novo, ele já era general do exército. Para vocês terem noção de como ele se destacava entre os outros. Napoleão desenvolveu uma carreira no caos da França, né? Como eu disse para vocês, naquele processo de revolução entre jacobinos e girondinos, né? Devido à capacidade de liderança e de carisma dele, ele foi adquirindo respeito, admiração, né, por toda a população francesa. O episódio que resultou na chegada de Napoleão, como a gente já falou, foi o 18 Brumário, né, que foi no dia 9 de novembro de 1799. Foi um golpe, né, dado por ele, né? Esse novo regime ficou sendo chamado de consulado, como eu falei com vocês no início da aula, que é o que a gente vai falar na minha próxima aula, né? E com o passar do tempo, Napoleão foi... ele se tornou cônsul vitalício, né? Porque na França, quem governavam eram três cônsuls, né? Primeiro, segundo, terceiro. Ele acabou se tornando o cônsul mais importante. Ele se destacou entre os três e acabou se tornando mais importante. Nisso, né, levou ele a se destacar ainda mais na França. Depois que ele entra como cônsul vitalício, em 1802,
depois, em 1804, ele mesmo se declara imperador da França, né? E aí é isso, galera. Vamos fechar aqui, né, falando sobre Napoleão. Na minha próxima aula, nós iremos falar mais sobre esse governo do consulado, o que ele fez, o que ele pretendia nesse governo. E também vamos falar sobre o governo dele do Império, o que ele fez também, quais foram as características dele e tal. E depois nós iremos fechar com as diferenças de um governo e outro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.